Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre referências. Muitas pessoas ficam nas dúvidas, né? Como funcionam esse negócio de referência. A primeira coisa é que a gente já tem falado aqui bastante sobre as citações, né? Então, quando você escreve um texto, e eu peguei alguns textos para a gente pegar exemplos aqui, esse texto que você escreveu, ele está sendo baseado em alguma leitura que você fez, ele está sendo baseado em algum local, algum autor, alguma linha de onde você tirou essas informações. Isso se chamam as citações. As citações podem ser indiretas e as citações podem ser diretas. Eu vou vir aqui com você, eu peguei um texto aqui da revista científica Núcleo do Conhecimento, então eu peguei um exemplo para vocês aqui, quando o autor ou a autora, vamos dar uma olhadinha aqui, quando os autores estão desenvolvendo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eles estão citando lei, porque é um artigo na área de direito. Mas vamos pegar aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. De acordo com o relatório elaborado e divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, a ABRELP, no Brasil, em 2018, foram gerados 79 milhões. Então, ele vai desenvolver esse texto, aonde ele pegou a informação desta associação aqui, da ABRELP. Aqui, olha, tem a citação de onde pegou a informação. Isso que os autores desenvolveram aqui, o que é? É uma citação indireta, ou seja, eles pegaram a informação e traduziram a informação dentro do texto deles e citaram. Isso é uma informação indireta, citação indireta. Tirou as informações, colocou aqui e disse da onde que tirou. Se você olhar aqui em cima, você está vendo que tem um recuo aqui? Então, você tem o texto organizado assim e esse textinho em recuo. O que esse texto em recuo está querendo dizer? Que essa citação aqui é uma citação direta. Então, que ele copiou, ou que os autores copiaram igualzinho de algum outro lugar. Que lugar é esse? É da legislação, tá? E você percebe que aqui no texto, eles vão desenvolvendo o texto falando justamente dessas citações. Ó, por exemplo, aqui, ó, eles leram o texto do Jardim Yoshida e Machado Filho e entenderam que esses autores deixaram ou aludiram no seu texto que o papel dos municípios é de especial relevância, dado que, embora a Constituição Federal não tenha atribuído a eles a competência legislativa sobre o meio ambiente, é certo que, considerado o interesse eminente local, incumbe à municipalidade organizar os serviços de coleta pública de resíduos sólidos. Então, essa informação, os autores entenderam, leram esse texto e entenderam que queria dizer isso, e montaram e colocaram dentro do seu texto essa informação embasada. E isso tudo vira o quê? Referência. Então, primeira coisa que você tem que entender que referência não está lá por estar. Não é tudo que você leu que você vai colocar na parte de referência. Você vai colocar na parte da referência exatamente essas localizações, essas fontes que você utilizou no seu texto. E aí você vai colocar no texto o que a gente chama de autor-data. Isso aqui, ó, autor-data. Autor-data. Então, todo texto que vem para a revista Núcleo, no texto ele é colocado como autor-data. Houve um tempo que os trabalhos acadêmicos permitiam muito e até aceitavam muito nota de rodapé. Particularmente, se você estiver lendo na mão um texto, eu acho melhor ter aqueles numerozinhos do que autor-data. Mas o que acontece? Você tem a questão da tecnologia online, da inteligência artificial, e para você colocar isso no site, decidiu-se uma organização que cuida dessas questões de
linguagem que a informação científica autor data ficaria melhor, que aquela nota de rodapé aqui no texto online HTML teria algumas dificuldades. Então, as revistas científicas acabaram adotando mais esse modelo, até porque a inteligência artificial pede para que sejam indexados. Mas você pode ver em alguns casos também aqueles numerozinhos aqui. No lugar, por exemplo, do Brasil 2010, viria um númerozinho 1. E aí você teria que vir lá na referência para ver esse númerozinho. Pois bem, então você tem que entender que lá na referência você vai colocar a fonte completa desse material. Por exemplo, vamos lá nas referências. Aonde que ele citou aqui a Brelp, por exemplo. O que é a Brelp? É o site, tá? O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil foi o artigo que eles tiraram lá do site, disponível nesse site aqui e o dia que eles acessaram o site. Antunes é um livro. Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental, 15ª edição, São Paulo, Editoras Atlas, 2013. Nota que a revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento adota esse tipo de referência. Então, no texto é autor data e aqui embaixo é o último nome maiúsculo, o nome e o sobrenome, Direito Ambiental, 15ª edição. A ABNT agora está sugerindo que, ao invés de colocar o nome Paulo de Bessa, você coloque P.B. ou P.db. Eu, particularmente, não gosto, porque você acaba tendo mais dificuldade para saber quem é o autor, a fonte que foi utilizada no texto. Então, nota, isso aqui é uma referência da Núcleo do Conhecimento baseada na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui nas referências só vão os materiais que você citou no texto. Por exemplo, aqui, Jardim Consuelo Yoshida. Então, vamos lá, é o Yoshida. Então, você vai vir aqui, ó, Arnaldo, né, Jardim, o Yoshida Consuelo Machado Filho. Então, você vai vir aqui e essa obra que foi citada aqui em cima, tem que estar aqui embaixo. Agora, vamos no outro material aqui. Aqui já é um material em inglês. E está falando de metabolismo, tá? É um material da saúde. Então, você vai acessar esse material, tá? E a regra de que só o que está no texto vai estar nas referências é a mesma para todo o material. Ó, então, por exemplo, aqui, ó, ele dá uma informação e da onde que ele tirou? Da Organização Mundial da Saúde. Só que aqui, ó, você está vendo que você tem númerozinho? E aí você clica aqui, você tem a citação. Isso não é em todo lugar que é aceito, tá? Então, lembra que eu falei que você no númerozinho? Uma alternativa para os locais que continuaram aceitando o númerozinho, que é um outro tipo de formatação, isso aqui é Vancouver, que a gente chama, ele vai trazer a citação 1. Então, ao invés de estar a citação do autor no texto, ele vai estar o númerozinho. E aí você vê aqui, ó, você vê a informação da onde ele tirou. No final, então esses numerozinhos, eles vão ser as referências e, ó, eles vão, a Vancouver, ela vai ter um outro tipo de citação. Por exemplo, se você citou aqui, ó, o número 1 é essa citação, se ele aparecer lá no texto, lá embaixo, ele vai aparecer como 1, ele não vai seguindo com uma ordem. Cada citação vai ter uma ordem de número. Fica fácil você ver, por exemplo, na medida que o texto começa a progredir, ó. Por exemplo, aqui, ó, citação 19, 20, 21, 22, 23 diz a mesma coisa desse conteúdo. E aqui depois ele voltou para a citação 19, ou seja, ele tira esses pedacinhos de informações dessas citações. No final do artigo, todos os numerozinhos vão estar lá, ó, as referências e a forma de citação. Então, só o que está no texto vai estar aqui. Nesse caso da Vancouver aqui, é por númerozinho, diferente da ABNT autor data. E aí, você vai ver que a forma de citar também é diferente, ó. Aqui já não é o número em letra maiúscula, por exemplo, letra minúscula. As iniciais não são separadas por pontinho, tá?
Um autor e outro não é separado por ponto e vírgula, apenas por vírgula. E você tem uma forma de citar diferente. Essa aqui é Vancouver. No entanto, se você for aqui no site e ver como você vai citar, por exemplo, se você voltar aqui e falar assim, ó, por exemplo, citação, eu quero citar esse artigo, ele já dá um outro tipo de citação, tá vendo? Então, Jama tchau, então ele dá essa citação, provavelmente Vancouver ou ama, é bem parecida as duas, mas ó, sem negrito, também em minúsculo, mas é como você vai citar no caso se você usar esse artigo. Então, a regrinha é que você tem que seguir essa citação final de acordo com a revista ou a instituição que você submeter. As informações básicas são os nomes dos autores, o título de onde você encontrou, o local e o ano. Daí se for revista, se for artigo, vai mudar. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas todas as citações do texto tem que estar nas referências e nas referências só se encontram as citações que estão no texto, ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.